Olhar com lirismo e paixão para a vida de José de Alencar. Este é o novo desafio da escritora Ana Miranda, nossa entrevistada de hoje. Em seu novo romance, Semíramis, ela se aprofunda até o sentimento de revolta de Bárbara do Crato, a avó de Alencar, para definir o caráter inquieto do escritor. E este é o tema de nossa conversa. Na dica de leituras, As Duas Faces de Altair Martins, na análise dos livros Terra Avulsa e Dicionário Amoroso de Porto Alegre. Agora vamos ouvir Ana Miranda. Ana, vamos começar falando do Semíramis, que é seu novo romance, né? Que é um desafio, falar de Zé de Alencar, do mito Zé de Alencar, né? Quer dizer, como é que surge a ideia do livro, como é que... Bom, Maurício, primeiro, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com você. Nós já temos uma tradição, né? E falando de José de Alencar. A ideia desse livro é muito antiga. É claro que logo depois que eu fiz Boca do Inferno com o Gregório de Matos, eu já queria fazer com o José de Alencar, que é um conterrâneo, é o fundador do romance, né, do grande romance brasileiro. Eu sempre tive essa ideia, mas nunca surgia a oportunidade, o livro não se formava dentro da minha cabeça, ia sempre sendo ocupado o espaço por outros livros. E a Raquel de Queiroz era minha vizinha lá no Rio de Janeiro, e às vezes eu a visitava, fui várias vezes na casa dela. E ela me deu uma vez 2 livros sobre a Dona Bárbara do Crato, que é uma heroína republicana, uma figura maravilhosa. Dizem que é a primeira presa política do Brasil. Ela foi heroína na Guerra dos Padres, né, de 1816, e também na Confederação do Equador. E é uma história fantástica. E a Raquel pediu que escrevesse um livro nos moldes de Boca do Inferno, eu imagino, né, porque eu tinha feito Boca do Inferno, com a história da Dona Bárbara do Crato. Então isso reforçou, porque a minha ideia do José de Alencar, mas complicou também, porque a Dona Bárbara, além de ser uma antepassada da Raquel de Queiroz, ela é a avó, né, do José de Alencar. E então se tornou um desafio muito maior, porque seriam 3 gerações, né? A Dona Bárbara do Crato, o padre José Martiniano, que é o pai do José de Alencar, e o José de Alencar. Então encontrar uma solução foi muito difícil. E eu, quando voltei a morar no Ceará, fiquei mais em contato assim, com o universo cearense, mais encantada com as coisas de lá. Então a necessidade se tornou bem mais forte, né? Ficou uma coisa premente assim. E eu me debrucei e fiquei, desde 2009, quando eu terminei o Yushin, entreguei, que foi publicado, eu passei a lutar para encontrar uma solução. E a solução foi a Semíramis. Porque a Dona Bárbara é uma figura, dizem, e de certa forma com certa razão, que a personalidade dela era tão forte quanto a do José de Alencar mesmo, né? Que era uma figura múltipla, além de romancista, ele não só como político, mas como pensador político também. O pensamento político do José de Alencar é de uma atualidade danada, né? Então, quer dizer, como foi também conciliar essas 2 personalidades num único texto também? Eu fui com uma frase, quando a Iriana, que é a narradora do livro, a irmã da Semíramis, vê o menino nascer, e depois ela vê os olhinhos dele já menino, assim, ela vê nos olhos dele algo da avó. Então ela diz assim, será aquela coisa da autoridade? Né? Então ela sente na expressão do olhar dele. E realmente ele tem porque a família toda, né? Era uma família de lutadores, de guerreiros, né? Aqueles guerreiros rurais, né? Com aquela vida muito, muito rude. Eles eram ricos, mas tinham uma vida muito rude ali no meio do gado, né? E comendo aquelas comidas, as casas muito singelas, muito modestas, as casas de taipa, né? Vivendo aquela vida de sertão mesmo, né? Quer dizer, uma região uma região seca, né? Como o sertão mais para baixo ali para Quixadá, a área da Raquel, né? Ali o Vale do Cariri é verde,
né? Tem muita vegetação, tem muita água, tem um clima ameno, mas era uma vida de guerras e disputas e assaltos dos vermelhos, que eram os índios, né? Eles ainda tinham isso. Na infância do José de Alencar, ele conviveu com as cunhãs e ele conviveu com essas histórias que aconteciam, né, na casa dos pais e dos avós dele, essa relação dele com os índios, né? Enfim, ele tem uma relação muito próxima com a Dona Bárbara. E torna-se muito cedo um intelectual muito profundo, né? Até no depoimento, como eu tornei romancista, ele diz isso, né? Que se tornou romancista por ler os romances para as suas tias, as suas, né? Que é uma história bonita dele também, né? Quer dizer, essa relação do intelectual com o poder, ele acaba sendo dividido a vida toda, né? Durante toda a vida ele está sempre dividido entre a luta política e a luta literária, né? É uma figura curiosa também nesse aspecto, né? Quando ele se aborrecia com a política, abandonava a política e voltava para a literatura. Aí se aborrecia com o mundo literário, não com a literatura, mas com o mundo literário, ele voltava para a política. E tinha aquelas questões assim também familiares, porque a avó não era assim, não tinha um cargo político, mas ela era uma líder política, né? Era republicana, eles pregavam, né, novas formas de governo, eram contra a monarquia, eram a favor da independência do Brasil, né? E o pai também, o pai foi deputado, né, acho que 2 vezes, foi senador, né, foi presidente da província, então ele já nasceu ali. Quando ele era menininho, o pai logo foi, primeiro ele foi para o Rio, né, depois ele voltou para o Ceará para viver dentro do palácio, então ele cresceu com a política nas veias. Tem uma frase dele, eu acho que é no Como e Porque Sou Romancista, que ele diz: para a minha família, a política é uma religião. Quer dizer, eles tinham aquela fé, e era uma política diferente, né, da política de hoje. Não, era uma política assim das relações humanas, de uma fé, de uma ideologia, de uma crença, né, de lutar, até dar a própria vida, né? A Dona Bárbara perdeu, além dos 2 filhos que ela perdeu, que foram assassinados brutalmente, né? Ela perdeu, dizem que eram 14 viúvas depois da Confederação do Equador, 14 viúvas Alencar, sabe? Perdeu muita gente da família, perdeu tudo que ela tinha de bens. Eles perdiam tudo para lutar por uma coisa que acreditavam. Ela é presa no Crato, é levada para o Recife, prisioneira. Tem um filho, ela leva o filho com ela, acho que o único filho que sobreviveu. O filho foi preso com ela. Também com ela. O Tristão, né, foi com ela preso. Uhum. Os 2 filhos dela foram presos com ela. E ela foi solta um pouco antes, porque houve alguma movimentação de alguém que, alegando provavelmente que era uma mulher, era uma senhora, né? E ela já estava com quase 70 anos, uhum, né? Então ela foi, mas ela sofreu muito no cárcere, né? Ficou presa lá, prisioneira, sofrendo aquela situação terrível. E uma coisa que chama muito a atenção nos romances que você escreve, você busca toda essa conceituação histórica, mas uma coisa que se sobressai muito grande desde o Boca do Inferno é a humanização desse personagem mítico, né? Há sempre a visão. Você agora lida com 3 grandes mitos, né? Quer dizer, como é que foi também o processo de humanização dessas pessoas? A Dona Bárbara é uma vizinha. Então tem toda aquela carga, todo aquele peso da heroína, todo o passado dela está presente, mas ela é a vizinha, a Dona Babu. Então ela é vista pela Iriana como a Dona Babu. Até o avô da Iriana não gostava que chamasse de Dona Babu, porque dizia que era uma tentativa dos conservadores, porque tudo era política, né, de tirar a força política dela. Não podia chamar de Dona Babu, mas eles chamam de Dona Babu, ou Dona Babinha, né, que era aquela coisa ali caseira, e ela ali na rua, né, com a vida. O José de Alencar surge como o Casuzinha. Ele nasce e é chamado só de Casuzinha. Lá pelas tantas,
mais para o final do livro, é que ele surge com a personalidade de José de Alencar, quando ele se torna realmente um escritor. Mas ele é o casuzinho, é o menino que nasce, depois o menino, o temperamento do menino, o menino começando a estudar, o menino leitor, né? E a mãe dele, a dona Ana Josefina também. Então eu vou pegando esse lado assim do ser humano, né? Das pessoas, porque dá para imaginar isso, principalmente quando você tem uma fonte, que é uma fonte de um romancista, que traz, né? Esse lado assim da vida pessoal, da alma, dos sentimentos, né? Tá tudo presente ali, é só você se debruçar muito, né, sobre todo aquele material e somando assim com conhecimento, um passeio ali no Alagadiço Novo, uma conversinha aqui, outra ali, às vezes um caseiro que diz o nome de uma florzinha, você vai juntando todas essas coisas e vai criando aquele universo e vai vivendo mesmo ali dentro daquela família, naquela situação, aquele padre o padre Martiniano, né, o pai dele, que era padre, então era um drama, mas também não era um drama, porque quase todo padre ali no interior tinha sua família, tinha uma mulher, tinha filhos, alguns tinham até duas mulheres e tinham duas famílias. Teve até, eu acho que foi em 1829 ou 27, um pouquinho antes do nascimento do José de Alencar, uma tentativa no Congresso, um envio de uma tentativa de abolição da obrigatoriedade de não casamento, de castidade, tudo dos padres. Eles tentaram abolir no Senado, porque era uma situação... E realmente os padres eram umas figuras maravilhosas, as mulheres tinham que se apaixonar por eles, né? Eles traziam uma palavra divina, mas traziam também outros mundos ali para elas, né? E tinham aqueles padres que viajavam com altar portátil, então eles traziam as novidades. Até a Semíramis, ela tem o padre Simeão, que é um padre que vai lá para Recife, para a sua terra. Aí ela encomenda, ela não tem pena dele não, ela encomenda para ele trazer roupas, tecidos, e enfeites, chapéus. E lá vem o padre Simeão carregado com as coisas para Semíramis. Aí ela diz assim, a Semíramis, ela não tem pena dele não, ela seria capaz de pedir ao Papa para aviar o Crato só para trazer os botõezinhos de madrepérola dela. Então os padres vinham trazendo o mundo, trazendo as notícias, né? E eram figuras fantásticas, esses padres, cultos, né? Liam, né? Tem um clássico da literatura sociológica brasileira, o Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-Reis, de Luiz Edmundo, que é uma maravilha aquele livro, que lá para as tantas ele conta a história de um padre que durante uma missa pede para rezar pela mulher do bispo que está em trabalho de parto. Tem a história de José de Alencar, que teve um batizado do irmão dele, mais novo, no palácio. E ninguém se deu conta disso, que era o batizado do filho do governador, que era padre, mas estava batizando o filho de padre. Não. Aí, de repente, a oposição se deu conta. Mas só no momento do batizado, já estava ocorrendo ali. Mas batizando em palácio, aí usaram politicamente, né? Tudo terminava em política, né? Que era uma coisa interessante. Agora, Ana, uma coisa que me chama muito a atenção, você tem trabalhado muito também as capas de seus livros, né? Você tem retomado essa... Eu acho belíssimo esses seus desenhos, aqueles dragões assim meio Francisco da Silva, né? Belíssima, e a capa ficou belíssima dessa do Semíramis, né? Mas é também essa sua habilidade para o desenho. Como é que você... Já desde alguns dos seus primeiros livros trazem desenhos seus também. Não, bom, a minha formação foi para ser desenhista, porque eu desenhava desde criança. Passava a minha vida toda desenhando, escrevia poesias também, cadernos de sonhos e diários e tal, mas era desenho. O desenho mais é uma atividade assim mais visível, né? Porque é externa, né? Ele fica pronto ali. As poesias eram secretas, o diário tinha chave, né? Então a minha formação foi toda para o desenho. Mas os meus primeiros livros não tinham
eram quadros clássicos, né, que iam sendo escolhidos. E um dia o Luiz Schwartz, que é o meu editor lá da Companhia das Letras, ele me visitou no meu escritório e viu um desenho meu na parede, assim, colado com um durex, e achou o desenho muito bonito e teve a ideia foi dele, de pôr na capa. Então o primeiro livro meu que teve um desenho meu na capa foi o Desmundo. Mas depois disso, os outros livros, Boca do Inferno, anteriores, à medida que iam sendo reeditados, eles faziam uma nova edição com a capa usando um desenho meu. Então agora eu acho que praticamente todos os romances, todos, têm algum desenho meu. Você podia mostrar o desenho. Não, o desenho está belíssimo, né? Agora, tem algumas coisas aqui que são do Gilvan Samico. Tem isso aqui, é porque é um cordel, né? Uma coisa assim, o lado cordel da mente, né? Então tem algumas coisas que eu fazia quando era criança, uns grafismos e algumas coisas assim, inspiradas em, como você disse, não no Chico da Silva, mas na estilogravura de cordel. E tem um elemento aqui que eu tenho a impressão que é esse, que é do Gilvan Samico, que era a minha paixão quando eu era jovem, porque eu vi uma revista Senhor, tinha uma reportagem sobre ele, e a capa era uma estilogravura dele, o Comedor de Folhas. E eu achei aquilo tão tocante para mim, aquilo me veio tão dentro de mim, que eu fui estudar estilogravura. Então eu fiz estilogravura há algum tempo, assim, inspirada pelo Gilvan Samico. E eu gosto demais do trabalho dele. É belíssimo, ele era fantástico. Ele era uma figura fantástica, realmente. Uma outra coisa também, a questão da poesia na sua vida. Você passou muitos anos sem escrever poesia, você retoma uma cidade de Minas Gerais que retoma a sua poesia. Mas também foi uma viagem curiosa, também uma viagem sentimental muito profunda, né, Ana? Eu fui a uma aldeiazinha mineira e eu estava assim, já no extremo da minha passagem para ir de encontro às minhas origens, que era voltar para o Ceará. Então foram os últimos passos nesse sentido. Porque existe todo um mito, né, no mundo da literatura, se queres, Tolstói, se queres falar sobre o mundo, fala sobre a tua aldeia. E o Drummond, Itabira é um retrato na parede, apenas um retrato na parede, mas como dói. Né? Então o escritor é como todo mundo, ele vai sempre e cada vez mais de encontro a si mesmo. Né? E a literatura, à medida que você se aprofunda, ela vai te levando a isso. Então se você, de repente, encontra um mistério, aquilo é muito fascinante, né, para haver uma descoberta. Então eu quando vi aquela aldeia pequenina, uma aldeia como se tivesse sido desenhada por Deus, uma montanha com o formato de uma montanha, ou Deus ou uma criança, as casinhas, a praça com florzinhas e aquelas mulheres fazendo queijo e as outras fazendo pano de prato, os homens indo trabalhar na lavoura, uma coisa assim de sonho, quer dizer, um ideal da aldeia. E subi essa montanha para visitar, tinha uma igreja lá em cima, eu acho que eu fiquei muito oxigenada, então me deu uma inspiração muito grande e saiu um livro inteiro. São 100 páginas de uma poesia, que é Prece a uma Aldeia Perdida, que também é toda a minha vida, né, de ter perdido a minha aldeia, que eu nunca tinha dado atenção a isso, achei que eu nunca tinha tido uma importância para mim, mas estava ali guardado no fundo, porque uma criança de 4 anos deve sentir. Eu não me lembrava, mas deve sentir. Eu tinha uma babá que eu amava, babá, Betinha. Eu perdi a babá, eu perdi aquela casa que era a casa que eu conhecia, perdi, né, aquela praia, aquele mar, aquelas pessoas, a minha escolinha que eu já estudava. E fui para o Rio de Janeiro, que era maravilhoso, mas era um novo mundo. Então, deve ter tido algo que ficou dentro de mim. Então, tudo isso explodiu assim nessa poesia. Prece a uma Aldeia Perdida. Aí lá fui eu de encontro à minha aldeia, que não existe mais, né? A aldeia não existe. É uma tristeza, a aldeia não existe. Você chega, procura onde está a minha aldeia. Não está dentro de mim, né?
como a Brasília, a sua Brasília é idealizada também na Cronista, né? Eu leio frequente no Correio Brasiliense as suas crônicas sobre Brasília, que é sempre uma cidade meio mítica, meio idealizada, meio sonhada, né? Você tem esse sentimento? Não, ela não é idealizada, é a Brasília real daquele tempo, que eu era criança, né? Então tem um pouco da visão da criança, que é uma visão com uma pureza, né, maior, e com uma paixão muito grande, porque eu amava Brasília. Eu cheguei em Brasília como se eu chegasse assim num conto de fadas, só que não eram castelos e dragões, não, eram caliandras, né, árvores tortas, que eu chamava as árvores das bruxas, e cobras corais, tratores, né? Então era uma cidade assim fascinante e uma liberdade que nós tínhamos em Brasília, porque o Lúcio Costa disse, né? Brasília é uma cidade onde as crianças serão felizes. E nós éramos crianças felizes, nós éramos livres, tínhamos espaço, né? As escolas eram muito boas, a escola parque. Então eu acho que isso se reflete, e talvez você tenha essa visão assim de uma Brasília idealizada, porque ela não existe mais, né? Então é um ideal, mas ela era muito real, né? É uma realidade passada. Eu falo assim da idealizada, o ideal da cidade. Isso, né? o ideal da cidade. Para que ela foi feita, né? Para que ela foi feita. A promessa ela foi feita de Brasília. Com esse ideal, né? Isso. Esse ideal de preservar a utopia de uma época, isso, não é? Que era uma coisa muito bonita do Lúcio Costa, né? Aliás, ele sempre afirmava, né? Eu desenhei não um avião, mas uma borboleta. Isso é lindo, né? Quer dizer, ele está mais, assim, oscila mais para a natureza do que para a tecnologia. Ele fez um espaço de Brasília com muito verde, né? Isso é uma coisa que naquele tempo, né? Isso é uma coisa que é um benefício fantástico, né? E que hoje em dia as cidades estão lutando para conseguir isso, né? Tá ótimo. Ana, obrigado por sua participação. É sempre uma alegria tão grande conversar com você. Para mim também. Há uma mística do escritor fechado em sua torre a produzir textos ditados por uma entidade superior. Nada mais falso. Um escritor é aquele que se prepara para seu ofício, como qualquer outro trabalhador. Altair Martins demonstra isso em suas mais recentes produções. Seu romance Terra Avulsa, lançado pela Record, conta de um certo Pedro Vicente, que depois de um assalto traumático se esconde em casa a escrever poemas e a assumir a personalidade do escritor nicaragüense Javier Lucerna, de quem traduz a obra. Neste romance, Altair trabalha com a metaliteratura, onde as narrativas se entranham. Há a vida isolada do tradutor, mas também as aventuras dos assaltantes. Tudo se desenvolve para um olhar meio trágico e meio risível do mundo moderno. Aliás, o próprio romance se enquadra no conceito da modernidade ao transitar por um experimentalismo sadio. Nada de malabarismos vadios. Tudo se guia por uma coerência que favorece o leitor, pois além de divertir e encantar, as inovações apresentadas se encaixam com perfeição no propósito do romance, que é discutir o mundo em sua inteireza. O escritor pleno Altair Martins assumiu o compromisso de participar de uma coleção temática. O desafio foi proposto pelo editor Russell Soares, escrever um dicionário para uma coleção onde se desvendariam os mistérios das cidades sedes da Copa do Mundo. O resultado é o livro Dicionário Amoroso de Porto Alegre, lançado pela Casarão do Verbo. São 52 verbetes que, se não abraçam todos os aspectos da cidade, pelo menos dão um imenso e honesto painel da capital gaúcha. Na verdade, estamos falando de 52 crônicas muito bem escritas e divertidas, onde o autor também se desnuda. O importante é que ele revela sua identificação com a cidade, e aí surge um universo mítico e lírico. Pode não ser a Porto Alegre real, mas aquela idealizada pelas paixões do escritor. Aí temos nas mãos um mundo perfeito para despertar paixões e, sobretudo,
a capacidade de um escritor se desdobrar por todas as facetas que a profissão exige. Duas faces de um mesmo autor, Terra Avulsa e Dicionário Amoroso de Porto Alegre, de Altair Martins. O Leituras de hoje fica por aqui. Você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.